Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo porque hoje é dia de Vasco, 9h30 da noite em São Januário no nosso Caldeirão, o Vasco da Gama enfrenta a equipe do Londrina, o quarto colocado enfrenta o quinto, é aquele famoso jogo de 6 pontos, é vencer ou vencer, clima de final, clima de decisão e a gente vai trazer todos os detalhes para você, torcedor vascaíno de tudo que vai acontecer nesta partida que eu cravo para vocês, a mais importante do Vasco neste ano de 2022. Uma vitória aproxima muito o Vasco do acesso à elite do futebol brasileiro. Uma derrota distancia. Essa é a realidade do momento. Mas antes de começar, antes da gente falar sobre Vasco, falar sobre Londrina, falar sobre arbitragem, treino de ontem e muitas outras notícias, quero dar aqui as boas-vindas a você, torcedor vascaíno que está chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo já se inscreva para ajudar o nosso crescimento. Deixe também o seu like, seu joinha, o seu gostei para ajudar na divulgação deste vídeo e principalmente ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você fique muito bem informado de tudo que acontece no nosso Gigante da Colina. E aqui embaixo também, deixe aí nos comentários quanto você acha que será a partida entre Vasco e Londrina. E um aviso importante. Hoje, às 7 horas da noite em ponto, estaremos abrindo uma live aqui no nosso canal para falar sobre Vasco e Londrina e também sortear a camisa lá que fizemos uma campanha no nosso Instagram, né, a camisa retrô do Vasco dos anos 2000. Estaremos sorteando numa live aqui hoje às 7 horas da noite. Então fique ligado, se você ainda não participa do sorteio, corre lá no nosso Instagram, link fixado aqui na descrição. Link também no comentário fixado, não perca, não deixe a sua oportunidade passar sorteio de uma camisa retrô personalizada do Vasco anos 2000, tranquilo rapaziada? Mas vamos que vamos, né, sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Eu já quero iniciar aqui este Acorda Vascão falando sobre Série B do Campeonato Brasileiro, pois como está aparecendo aí nas imagens para vocês, ou aliás, aqui ao lado, ontem tivemos aí a abertura desta 32ª rodada e agradecer ao Cruzeiro, pois venceu muito bem a equipe da Ponte Preta. De fato, o Cruzeiro é uma equipe que hoje está muito acima dos outros times da Série B do Campeonato Brasileiro. Venceu por 4-1 a Ponte Preta, jogando fora de casa como visitante, venceu e convenceu, e o Sport venceu o Náutico pelo placar de 2-1. O primeiro resultado, no caso a vitória do Cruzeiro sobre a Ponte Preta, foi positiva, já que a Ponte é um adversário que está ali perto do Vasco na tabela. Porém a vitória do Sport em cima do Náutico foi muito negativa. Mas como vocês estão vendo aí na tabela, a distância que antes de começar a rodada era de 5, hoje é apenas de 2 pontos. E caso o Vasco hoje não ganhe o Londrina dentro de São Januário, a distância ficará muito pequena sob aí, né, no caso o Sport, essa equipe de Pernambuco que caiu no ano passado e quer conquistar o acesso de volta à elite ao futebol brasileiro nessa temporada. Então é vencer ou vencer. Hoje entra também em campo, além de Vasco e Londrina, Tombense e Novo Horizontino, outro adversário que também briga por essa quarta vaga de volta à elite do futebol brasileiro. E amanhã, sexta-feira, CSA e Guarani, Operário e Vila Nova, Sampaio Correia e Grêmio, Chapecoense e Bahia, são aí as partidas que irão acontecer, mas a gente traz mais detalhes aí amanhã sobre os jogos da segunda divisão. Porém, o que de fato mais importa é o Vasco da Gama. E diante disso, houve uma semana de treinos intensa sob o comando do atual técnico Jorginho. Segundo informações que a gente teve, a gente vai voltar a repetir isso para vocês. O Jorginho intensificou muito trabalhos ofensivos durante os treinos que aconteceram no CT Moacir Barbosa. Ele utilizou sábado, o domingo, a segunda, a terça e ontem, quarta-feira, todos esses dias para aproveitar da melhor maneira possível o seu elenco e intensificar os trabalhos no setor ofensivo, naquele último terço do campo. Hoje, o treinador acha que falta alguma coisa a mais para o Vasco nesse último terço. E de fato, o Vasco hoje é um time que não dá para torcer. Eu não lembro de ter torcido pelo Vasco contra o Cruzeiro, porque não tivemos essa possibilidade contra o Bahia, contra o Grêmio, nós não conseguimos torcer. O Vasco é um time que não leva perigo ao gol do adversário, principalmente quando joga longe de São Januário. Então, devido a isso, o Jorginho intensificou seus trabalhos no setor ofensivo, tanto na bola parada
quanto também nas jogadas rápidas no meio e ataque para envolver o time paranaense. O Jorginho tem todos os jogadores liberados para essa partida, em exceção ao meio-campo chileno Carlos Palacios, que ainda é dúvida, inclusive, ele acabou sentindo, né, um problema aí na coxa direita, segue sendo dúvida, houve uma lesão, diagnosticada também na região, ficou de fora contra o Cruzeiro, pode sim estar à disposição da comissão técnica hoje, pois treinou normalmente durante esta semana, mas ainda é uma dúvida, nada certo, e durante o dia, durante essa quinta-feira, quando a lista de relacionados for divulgada, a gente terá uma certeza sobre o que irá acontecer. Mas diante disso, o Jorginho deve repetir a escalação pela terceira vez seguida, hoje contra a equipe do Londrina. Ele testou nestes últimos treinos a mesma equipe que enfrentou tanto o Náutico em São Januário quanto o Cruzeiro no Mineirão. Uma equipe da seguinte maneira: Thiago Rodrigues no gol, Léo Matos, Danilo Bossa, Anderson Conceição e Paulo Vitor na lateral esquerda, Irilara, Andrei Santos, Nenê e Marlon Gomes no meio campo, e o ataque sendo formado por Egnaldo e Raniel. Dessa maneira que o Vasco deve ir a campo contra a equipe do Londrina hoje à noite às 9h30. Lembrando que preocupa também, pois na próxima rodada o Vasco enfrenta a equipe do Operário fora de casa. Nesta partida de hoje, o Vasco tem 8 jogadores que estão pendurados: Thiago Rodrigues, Anderson Conceição, Danilo Bossa, Quinteiro e Urilara, Matheus Barbosa, Andrei Nenê e Alex Teixeira. Desses 8, 6 fazem parte do time titular. Ou seja, dependendo do amarelo, para a próxima partida contra o Operário, o Vasco terá desfalques importantíssimos. Então também é ficar de olho, jogar com cuidado, porque além da vitória hoje contra o Londrina, que a gente espera que aconteça, o Vasco também tem que começar a buscar 3 pontos também jogando longe do Rio. E para essa semana de preparação, para esta partida contra o Londrina, para esta decisão que irá acontecer hoje focando no acesso, o Jorginho falou após a partida contra o Cruzeiro no Mineirão. Então, dê uma olhada aí nas palavras do técnico Cruz Maltino. Infelizmente, nos jogos fora de casa, também tem acontecido nos jogos em casa, que a gente tem sido muito efetivo, a gente tem ganho os nossos jogos, não tem sido fáceis, mas tem sido importantíssimos as nossas vitórias dentro de casa. A gente, claro, com o passar do tempo, alguns dias que eu estou aqui, a gente vai conhecendo exatamente o grupo, conhecendo ainda mais jogadores que a gente tinha um pouco de conhecimento. Hoje a gente tem muito mais conhecimento desses atletas, está muito focado nisso, a gente tem a certeza absoluta que nós vamos alcançar o nosso objetivo, não existe dúvidas nenhuma, não paira dúvidas sobre a gente, nós vamos conquistar os pontos dentro de casa, sabemos que não vai ser fácil. O próximo jogo contra o Londrina é um jogo importantíssimo, um confronto direto, dependendo até do resultado que o Londrina vai ter aí contra a Ponte, mas não existe nenhuma dúvida no grupo, no elenco, na diretoria de que nós vamos alcançar o objetivo. Então, rapaziada, a gente espera que venha dar tudo certo, o Vasco conquiste os 3 pontos. Lembrando que também, durante o vídeo a gente deixou bem claro que o Jorginho focou nesse trabalho ofensivo, nas bolas paradas. E o Vasco hoje tem uma arma secreta para esses treinamentos: o técnico inglês Alex Claflin. Chegou nesta semana, teve passagens pelo Southampton na Inglaterra, pelo Getafe na Espanha, conhece muito, é um especialista nas bolas paradas e vem para ajudar o Vasco até o final da Série B do Campeonato Brasileiro. O Irilara confirmou que já teve 3 treinos sob o comando e a ajuda desse novo técnico. Disse que ele é um cara que entende bastante das bolas paradas, tem táticas que devem ajudar o Vasco dentro de campo, e mesmo diante de muita informação passada por ele, como está aparecendo ou já apareceu nas imagens aí para vocês, alguns treinos dados pelo próprio Alex Claflin, a gente torce para que tudo possa dar certo e já hoje o Vasco venha a ver essa arma secreta sendo realmente utilizada contra a equipe do Londrina. E sobre, inclusive, Londrina, trazer informações importantes a que é o adversário do Vasco nesta partida de hoje no nosso Caldeirão. O Londrina, neste ano, é o 5º colocado. Nesta Série B do Campeonato Brasileiro, no caso em 2022, vem fazendo um desempenho muito bom, desempenho de acesso principalmente no segundo turno da competição. Londrina é o 5º, tem aí 46 pontos, 45 pontos, enquanto o Vasco é o 4º com 48. Londrina tem 45, o Vasco 48, exatamente isso. O Londrina vem hoje para São Januário para conquistar os 3 pontos, igualar
a quantidade de pontos do Vasco na competição. Londrina sofreu nesta temporada 29 gols em 31 partidas. Não é uma equipe tão vazada e é o segundo melhor visitante da Série B. Ou seja, o Vasco pode sim enfrentar problemas para vencer a equipe do Londrina, mesmo diante do seu torcedor em São Januário. O GE fez um raio-x dessas 29 vezes que o Londrina acabou sofrendo gol, que a defesa tão consistente paranaense acabou sendo vazada. Segundo esse raio-x realizado pelo GE, foram 3 gols de pênalti, 2 gols de contra-ataque, que deixa claro que o Londrina não é uma equipe que sai, no caso, que vai atacar, que tenta marcar, tenta subir, a marcação. É uma equipe que fica bem postada no seu sistema ofensivo e, pelo contrário, sai no contra-ataque para surpreender o adversário. Outros gols levados, 2 de fora da área, 4 sendo jogada aérea, 3 numa saída de bola errada, 5 jogadas por trás da defesa e com um gol dentro da área, 3 gols levados com cruzamento ou lançamento na área e também mais 5 gols levados com cruzamento, a defesa do Londrina tirando no caso, mas sobra na entrada da área ou dentro da área para o adversário marcar o gol. Então é uma equipe bem consistente. E também nesse raio-x realizado pelo GE, foi detectado que a maioria dos gols levados pelo Londrina saíram no lado esquerdo do campo, onde hoje Egnaldo e Nenê atuam. Então o Vasco pode buscar aí jogadas por aquele setor esquerdo da defesa do Londrina, explorar, ou numa bola lançada para a área do Raniel, ou no chute direto, ou numa falta sofrida para surgir oportunidades de gol para o Gigante da Colina. Então é explorar isso. Vasco hoje vai enfrentar uma equipe difícil e para trazer mais detalhes sobre como Londrina vai enfrentar a equipe do Gigante da Colina hoje em São Januário, o jornalista Rafael Ribeiro, que cobre aí o Londrina, trouxe informações sobre o adversário do Gigante da Colina lá para o canal do Detetives Vascaínos. Então dando crédito tanto ao Rafael Ribeiro quanto ao canal do Detetives Vascaínos, do meu amigo Marcos Jacob. Dê uma olhada aí nas palavras do setorista do Londrina, trazendo informações sobre como o adversário do Gigante da Colina vai a campo hoje. Tubarão embarcou cedo nesta quarta-feira, realizou um trabalho também nesta quarta-feira, só que no período da tarde, no Estádio das Laranjeiras, e fechou assim a sua preparação visando o confronto diante do Vasco. Nesta quinta-feira, às 9h30 da noite, em São Januário, 32ª rodada da Série B. Professor Adilson Batista tem 2 desfalques importantes. O artilheiro na temporada, Douglas Coutinho, recebeu o 3º cartão amarelo na última sexta-feira contra a Ponte Preta no Estádio do Café, na derrota de 2-0, e está fora da partida. Quem também está fora é o atacante Leandrinho, atleta que foi revelado pela Ponte Preta, passou depois pelo Napoli na Itália, no Atlético Mineiro e estava por último no RB Bragantino. Foi expulso e também desfalca o Tubarão. Para essas ausências, 2 possibilidades. A entrada de Matheus Lucas como centroavante, mas eu acredito mais na possibilidade do Gabriel Santos. E aí, na beirada, o jovem atacante Peu, atleta revelado na categoria de base. Então é ficar de olho. Volto a repetir para vocês. O Londrina não é um adversário bobo. Deve ir a campo com Matheus Nogueira, Jefferson Saimão, Vilar e Alan Ruschel, João Paulo, Mandaká, GG e Caprini. Um ataque sendo composto por Danilo Peu e Gabriel Santos. É vencer ou vencer, torcedor? Esta é a grande realidade. Para finalizar, só falar sobre arbitragem. Árbitro de campo, Wilton Pereira Sampaio. Auxiliares, Guilherme Dias Camilo da FIFA e Christian Passos Sorense de Goiânia. Sobre o VAR, Rodrigo D'Alonso Ferreira. Terça-feira, o diretor executivo Paulo Brax esteve na CBF, se reunindo com a comissão de arbitragem para fazer algumas reclamações, contestações de um Vasco e Náutico lá do primeiro turno, onde o Vasco foi muito prejudicado. E além disso também, nesse encontro na entidade, o próprio Paulo Brax fez questão de reforçar a confiança que tem no trabalho da comissão de arbitragem nessa reta final da Série B e, querendo ou não, fazer uma pressão para essa partida de hoje que será realizada contra a equipe do Londrina no nosso Caldeirão de São Januário. É vencer ou vencer, previsão de 90% de chuva no Rio de Janeiro durante essa partida de hoje, ou seja, o gramado deve estar bem pesado, a bola vai estar bastante rápida. Na minha opinião, não é uma partida para o Nenê, mas a gente torce para que venha dar tudo certo, a gente vai seguir de olho em informações
informando para vocês tudo o que vem acontecendo durante essa quinta-feira, que será muito agitada e com bastante ansiedade, para todos nós, torcedores vascaínos. Muito obrigado por você ter ficado até o final do vídeo, muito obrigado por você ser inscrito, muito obrigado por você ter deixado seu like. A gente volta ainda hoje, na parte da tarde, com a nossa live e também com o pós-jogo do Gigante. Um grande abraço a todos, muito obrigado por ter ficado aqui até o final do vídeo. E é claro, como sempre falo aqui no canal do Gigante, saudações vascaínas.